Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos a essa nossa oitava aula dentro do módulo de competência criminal. A gente vai avançando sistematicamente e no último encontro a gente inaugurou o tema prerrogativa de função. Já destaquei aos senhores e senhoras que é um tema extremamente importante, repleto de detalhes, inclusive, necessariamente, a gente precisa compreender as regras postas e vigentes, mas o histórico da evolução do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência da Suprema Corte em relação a esse tema, que é extremamente importante. E eu concluí fundamentalmente essa evolução histórica no nosso último encontro e prometi retomar justamente da observação número 4. Lembra aqui que a gente fez e estudou inicialmente nessa ideia evolutiva a regra da contemporaneidade à luz da súmula 394, posteriormente cancelada, adveio a lei presente de Papai Noel, que também foi reconhecida como inconstitucional em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, a regra da atualidade. A gente viu que essa regra da atualidade elasteceu por demais e ainda gerou uma extrema insegurança jurídica com as exceções e modulações das regras do jogo. E aí chegou ao ponto do Supremo Tribunal Federal se indignar com duas situações. A fragilidade dessas regras postas, indicadas, que gera, sem dúvida alguma, uma incerteza e insegurança jurídica bastante sensível. Mas, de outra sorte, se verificou uma hipertrofia da incidência da prerrogativa de foro. Aquilo que era essencialmente uma prerrogativa, e conforme a gente viu na aula passada, em tese não é algo anti-isonômico, algo antirrepublicano, passou a se revelar e a ostentar esse caráter. Perceba, no julgamento da ação penal 937, em especial nessa questão de ordem que definiu os contornos atuais da prerrogativa de foro, o Supremo Tribunal Federal, pessoal, ele resgatou a regra da contemporaneidade com uma nova roupagem. O que é mesmo a regra da contemporaneidade? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Hoje não. A infração penal analisada, ela foi praticada durante o exercício, contemporaneamente ao exercício das funções públicas? Se a resposta era sim, automaticamente, naquela primeira regra da contemporaneidade, a gente incidia a prerrogativa de foro. Só que não mais apenas se contentou com isso o Supremo Tribunal Federal. Além dessa situação, é preciso observar também o vínculo funcional. É aquela ideia, lembra que eu já falei, a ideia, eu sou um parlamentar federal, pratico um crime no exercício do mandato, pela regra da contemporaneidade, isso era suficiente para fazer incidir a prerrogativa de foro. Agora não mais. Além dessa observação, eu preciso fazer a pergunta: essa infração penal praticada no curso do meu mandato tem vínculo funcional, tem a ver com o exercício do mandato? Se positivo, incidência da prerrogativa de foro. Se negativo, vai para o juiz comum, vai para primeiro grau. Beleza? Tranquilo? E o que é que a gente tem? E aqui eu preciso trazer dados para enriquecer o seu conhecimento e robustecer o manancial de argumentos para você colocar na hora da sua prova, da sua dissertação, da sua prova oral. A gente, pessoal, na verdade, o Supremo Tribunal Federal constatou que no Brasil, à luz daquela situação, simplesmente mais de 37 mil autoridades ostentavam foro por prerrogativa de função. Isso é uma esquizofrenia absurda. Porque, perceba, a prerrogativa de foro, sob aquela perspectiva de dupla garantia, ela faz sentido. Mas a partir do momento que você fala que mais de 37 mil autoridades é a República das Autoridades. Então não é mais uma prerrogativa, é quase que um escudo protetor voltado à garantia da impunidade. E foi essa a perspectiva
que o Supremo Tribunal Federal se deparou. Essa hipertrofia da prerrogativa de foro gerava sensivelmente um sentimento antirrepublicano e de impunidade na sociedade e no próprio sistema de justiça criminal. Mas, para além disso, olhando sob a perspectiva da Suprema Corte, se percebeu um afastamento do verdadeiro papel dos tribunais superiores, justamente a tribunais de superposição, tribunais que essencialmente se voltam e foram concebidos para julgar teses e não se debruçar sobre fatos e provas no âmbito criminal. E com essa hipertrofia dessas prerrogativas de foro, era isso que estava assim, acontecendo. Os tribunais regionais federais, mas sobretudo tribunais de justiça, mas sobretudo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal abarrotados de processos que demandavam complexa e ampla instrução, análise de provas e de fatos, o que não é coadunado com a ideia essencial da Suprema Corte ou dos tribunais superiores. E aí o que é que gerava? Gerava, inexoravelmente, uma ineficiência do sistema criminal, uma morosidade, uma lentidão. Por quê? Porque simplesmente a estrutura daquelas cortes superiores não foi desenhada, não foi concebida para a efetivação de uma instrução propriamente dita. Bacana? E diante desse leitmotiv, desse conjunto de situações indignantes, e se percebeu que era preciso um freio de arrumação. E o freio de arrumação foi justamente a ideia de não acabar, mas restringir o alcance da prerrogativa de foro, restaurando a regra da contemporaneidade, mas com uma nova roupagem à exigência do vínculo funcional da infração. Avança aqui e a nova regra está aí. Já falei 3 ou 4 vezes, mas fiz constar aí do seu material. Fundamentalmente, a gente tem a regra de incidência e a regra temporal. Lembra quando a gente falou daquela ação penal, acho que 606, que eu mencionei, o senador de Minas Gerais, o Clésio Andrade, e que a primeira turma, eu acho que a primeira ou segunda, mas eu acho que a primeira turma definiu como marco temporal limite a instrução, o final da instrução processual penal, se depois da instrução processual penal o mandato findasse ou houvesse renúncia, o fim natural ou forçado artificial daquele mandato, concluída a instrução processual, a competência seria prorrogada, mantida lá no Supremo Tribunal Federal. E foi aquela conclusão, aquele entendimento da turma que foi adotado, agasalhado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com a questão de ordem da ação penal 937, que é o que vale hoje para sua prova, a gente tem 2 regras que a gente precisa riscar no peito, tatuar no braço, colocar na testa, mas materializar no seu coração. Primeiro, foro por prerrogativa na tela de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, leia-se crime, melhor, infração penal, e após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada, em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Volta aqui. Aqui, pessoal, a gente tem uma conclusão. Aqui a gente tem a segurança de que as autoridades que gozam de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal terão que observar essa regra. Só que muita gente fez a seguinte pergunta: olha, e se a prerrogativa de foro não encaminhar-se para a competência do STF, encaminhar-se, por exemplo, para a competência do STJ, como acontece com os governadores de estado, ou mesmo respectivos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, em se tratando de chefes de executivo municipal, os prefeitos, essa regra deve ser observada ou não está incluída. E aí, pessoal, o
próprio Supremo, como o próprio STJ, vem reconhecendo de maneira extremamente reiterada e majoritária que a definição dessa questão de ordem da ação penal 937, no bojo inclusive de suas discussões, nada tiveram a ver vinculadas ao caso concreto. Não houve análise para a fixação da conclusão e da tese. Não houve abordagem, análise casuística daquela autoridade com prerrogativa de foro no STF, ou seja, o debate se deu abstratamente, devendo ser replicada para as demais autoridades. E isso ficou mais evidente em manifestações do próprio STF e posteriormente da própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme a gente vai ver. Primeiro, ver aí o que é que o STF definiu na questão de ordem em outro inquérito, o inquérito 4703, na tela. A ratio decidendi do julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal na AP 937 aplica-se indistintamente a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo plenário, em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, ou seja, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da ação penal 937, concluindo que a nova interpretação deve ser aplicada também para ministros de Estado. E o STJ, pessoal, analisando especificamente conselheiros de tribunais de conta e governadores, conforme prevê lá o artigo 105 da Carta Magna, concluiu o seguinte na tela: em se tratando de crimes supostamente cometidos por governadores e conselheiros de tribunais de contas, a competência originária do STJ somente se materializar se essas infrações tiverem sido praticadas 1. durante o exercício do cargo, 2. em razão dele. Isso aí foi estampado também na ação penal 857 da Corte Especial e ação penal 866 lá do Distrito Federal, ambas no STJ. Agora presta atenção, volta aqui comigo. Então o que é que a gente tem? A gente tem a nova regra fixada na ação penal 937 e sua respectiva questão de ordem do STF. O pano de fundo era uma autoridade, um parlamentar federal com prerrogativa de foro, ali no STF, mas a tese foi conduzida, como muito bem apontou o ministro Fux, de maneira objetiva, ou seja, aquela conclusão deve se irradiar para todas as demais autoridades que ostentem prerrogativa de foro. Tranquilo, esse entendimento, conforme a gente viu, foi chancelado, ratificado, endossado pelo Superior Tribunal de Justiça. A grande polêmica, e é isso aqui que eu quero que você bote com muita caixa alta no seu material, é em relação aos desembargadores. Por quê? Porque tem gente que está escrevendo aí coisas que estão me assustando. Por quê? Porque estão deturpando o que o STJ falou. Pelo amor de Deus, aqui, confia em mim e vamos devagar. Até agora você já entendeu que o STF definiu para todas as prerrogativas, para todas as autoridades. Só que o STJ, ele excepcionou um caso, mas eu tenho que explicar por quê. Porque tem gente escrevendo que os membros do Poder Judiciário sempre, observada a regra da contemporaneidade, ou seja, se o crime foi praticado durante o curso do exercício da função jurisdicional, seriam julgados no foro por prerrogativa de função, o que está equivocado. O que é que o STJ na Corte Especial decidiu? Julgando desembargadores, o STJ julgou uma questão de ordem na ação penal 876 do Distrito Federal, dizendo o seguinte: olha, a regra do Supremo foi posta, o STJ replica ela, mas em relação aos desembargadores, a gente precisa ter aqui, criar uma distinção. Por quê? Vamos imaginar que o desembargador do TJ São Paulo, ele tenha praticado um crime
contra a sua esposa, violência doméstica, agrediu a sua esposa. Se eu aplicasse a regra do STF, a regra desse mesmo STJ, a competência para julgar esse desembargador não seria de foro do prerrogativa de função. Por quê? Porque haveria carência do vínculo funcional. Agredir a esposa não tem nada a ver com a função de desembargador por ele exercida. Tranquilo? Bacana, tranquilo. Só que o STJ disse o seguinte, olha, em outras palavras, eu estou dizendo que um juiz de base de primeiro grau, vinculado ao Tribunal de Justiça, que esse desembargador ele é vinculado hierarquicamente, ele julgaria um superior hierárquico no plano administrativo. Haveria uma pressão muito grande até para questões de movimentação da carreira, de situações administrativas, que colocaria esse julgador de primeira instância em situação que fragilizaria sua imparcialidade. Ele seria um alvo claro de pressão, ou um potencial alvo de pressão. Daí porque o STJ disse, confito essa justificativa de proteger a imparcialidade desse julgador em relação aos desembargadores, quando vinculados ao mesmo tribunal, e aqui o pulo do gato, a gente vai observar a prerrogativa de foro independentemente do vínculo funcional. Então, essa conclusão é em relação aos desembargadores, mas presta atenção o seguinte, vamos imaginar que um desembargador federal do TRF da Terceira Região, lá em São Paulo, tenha agredido a sua esposa. Nesse caso, não está incluído aí nessa exceção do STJ. E por que não? Porque essa exceção do STJ é desembargador vinculado ao mesmo juiz, aqui do mesmo tribunal, no TJSP, juiz do TJSP. Nesse outro exemplo por mim dado, o desembargador do TRF3, localizado em São Paulo, mas não tem vínculo funcional, não tem vínculo administrativo, não tem a justificativa da pressão. Então, esse caso, se o agressor fosse desembargador da Justiça do TRF da Terceira Região, ele seria, pela regra do STJ, julgado onde? No primeiro grau da Justiça Estadual de São Paulo. Entenderam? Então toma muito cuidado. O que é que eu prefiro dizer? Em relação aos membros do Poder Judiciário, o STJ ainda não definiu de maneira tranquila o tema. Apenas concluiu, a gente tem o quê? Que deve ser observado como regra as definições lá do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem da ação penal 937 e que em relação aos desembargadores vinculados, eles não devem ser julgados, ainda que o crime não tenha a ver com a função exercida, por juízes que estão hierarquicamente vinculados ao mesmo tribunal num plano inferior, sob pena de vulnerabilizar essa imparcialidade. Bacana? Tranquilo? É muito importante que vocês leiam o arresto dessa ação penal 878 lá do Distrito Federal e prestem atenção muito nessa distinção. Por quê? Porque tem muita gente escrevendo aí coisa muito confusa e pior, equivocada. Bacana? Tranquilo? Feitos esses esclarecimentos, vamos aqui para o quadro esquemático. Pedro, mas no slide não tem absolutamente nada. Eu sei, não estou ficando maluco. Mas perceba que abaixo dessa ideia ou desse item ponto 6.3 do quadro esquemático tem aí uma informação, um anexo. É porque se vocês saírem, vocês vão ver lá um arquivo que eu coloquei, porque se eu colocasse aqui essa planilha ia dar uns 7 slides. E a gente não vai ler esses slides, a gente não vai ler essa planilha. Mas o que é que consta essa planilha? Essa planilha é um arquivo em que há todas as autoridades previstas na Constituição, dividida pelos poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e outras autoridades,
e organizadamente as instâncias competentes em caso de incidência de prerrogativa de função. Ou seja, se essas autoridades praticarem infração penal no curso do exercício das funções e vinculadas a essas funções, elas vão ser julgadas por quem? Está tudo aí lá organizado. Então, o que é que vocês precisam fazer de verdade em relação a essa planilha, essa tabela, esse anexo? Não tem mistério. Aqui, lembra que eu disse, vou tentar explicar sempre o máximo possível para evitar decoreba pura e simples, mas aqui não tem escolha, aqui é labuta e decorar, aqui é exercício, lê, relê, anota, pega, faz uma planilha parecida, bota e preenche e tenta preencher à mão, sempre vai revisitando isso com o tempo você vai materializando. Ali tem muita coisa que você deduz, mas tem informações e tem situações específicas ali capciosas e que podem lhe atrapalhar um pouquinho. Então é o que? Aqui é transpiração, nada de inspiração, é muita transpiração. Lê, relê, lê de novo, anota, volta para ler, anota de novo e assim vai que a coisa materializa. Pedro, se eu fizer tudo isso, já está mais do que pronto? Não. É um passo extremamente importante. Só que aí a gente vai para a parte da inspiração, que eu gosto de brincar, porque aí eu preciso fazer observações relacionadas a esse quadro. As observações cuido eu. Essas observações são importantes? Muito. Por quê? Porque ainda que você memorize absolutamente esse quadro, você não vai conseguir responder apenas com essa memorização. Aí deixa o trabalho comigo e vamos para as observações. Eu separei acho que 9, 10 ou 11 observações, agora não me lembro, mas extremamente válidas e importantes. Mas o que é que acontece? Lembra, as observações são extremamente importantes, são questões extras que pouca gente acerta em concurso, mas você precisa fazer o seu trabalho e estudar exaustivamente esse anexo que eu disponibilizei para vocês. Bacana? Tranquilo? Dessa maneira estamos prontos, imaginando que vocês estejam aí com o anexo em mãos. Se não tem, pode terminar a aula e depois imprime, mas vamos para as observações e não esquece de estudar os anexos. Vamos para o próximo slide, pessoal. Observações em relação ao quadro esquemático. Que quadro esquemático é esse? O que eu disponibilizei lá no anexo. A primeira observação deixa aí na tela. Vamos lá. Competência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal é excepcionada pelo Tribunal Regional Eleitoral para o julgamento das infrações eleitorais. Pedro, não entendi nada. Não entendeu porque eu não expliquei. Deixa o trabalho comigo, vem para cá. O artigo 29, inciso 10º, acho que 10º da Constituição Federal, ele indica que cabe aos respectivos tribunais de justiça o processamento e julgamento criminal dos prefeitos. Então, imagine a seguinte situação, que o prefeito daqui de João Pessoa, ele tenha praticado no curso do exercício do seu mandato um crime funcional. Ele vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. É essa a indicação do texto constitucional do artigo 29, certo? Certo. Aí, quando a gente analisa a súmula 702 do Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer, em outras palavras, que se o crime for federal, esse prefeito ele vai ser julgado pelo respectivo tribunal. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se esse mesmo prefeito praticar um crime, por exemplo, de malversação. Lembra que a gente estudou aquelas súmulas 208 e 209 do STJ que envolvia malversação de verba pública, e essa verba pública ela tiver ainda pendente de prestação de contas na Justiça Federal, competência da Justiça Federal. Mas o texto constitucional diz que o competente será o Tribunal de Justiça. E o que é que a súmula 702 diz, traduzindo-a? Diz que nesses casos a competência será do respectivo tribunal, ou seja, do Tribunal Regional Federal que abrange aquela região. No meu exemplo, foi o município de João Pessoa, o prefeito de João Pessoa, incluído no TJPB, só que foi crime federal. Vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Bacana, tranquilo? E aí, só que perceba, se
o crime for crime eleitoral, aí não vai ser nem o TJPB, nem o TRF da 5ª, mas sim o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Bacana? Tranquilo? Então, nessa ideia é que a competência do TJ, ela pode flexibilizar em relação a essas autoridades para o TRF respectivo ou, em se tratando de crime eleitoral, para o TRE abrangente daquela região. Bacana? Tranquilo? Agora presta atenção que não é todo caso e toda autoridade que vai ter essa regra. Não podemos ser ingênuos aqui. Vamos imaginar que um senador ele pratique um crime no exercício das suas funções. Qual é a competência do Supremo Tribunal Federal? Está lá na planilha que eu mandei do anexo de vocês. Senador, deputado, parlamentar federal, Supremo Tribunal Federal, crime comum, infração penal comum, certo? Certo. Aí vamos imaginar que esse cara tenha cometido, esse senador, um crime eleitoral. Aí você pode pensar, já sei, aplica a mesma regra lá que Pedro falou em relação ao prefeito. E se é um tribunal superior, vai para o TSE. Tá errado. Presta atenção agora na regra, ou na exceção da regra. O prefeito vai variar TRF, TRE, e o senador e o deputado federal. Não. Por quê? Porque a regra de competência por prerrogativa de função do STF e do STJ é estrita. É estrita. Vou repetir, é estrita. E Pedro, o que quer dizer ser estrita? Quer dizer que não interessa se aquele crime é estadual, se aquele crime é federal ou se aquele crime é eleitoral. Ele sempre será da competência da Justiça do STF e do STJ. Ou seja, se tivermos diante de uma autoridade com prerrogativa de foro no STF ou no STJ, não interessa a matéria, não interessa se é eleitoral, estadual ou federal. A competência vai ser ali estabelecida, desde que preenchidos os requisitos da ação penal 937 da questão de ordem. Bacana? Tranquilo? Avança aqui comigo. Segunda observação, essa aqui é linda para cair em prova. Por quê? E eu falo linda porque eu errei em uma prova e eu não me perdoo até hoje. Eu prometi para mim mesmo que quem assistisse a aula comigo nunca mais ia errar esta porcaria. Até hoje ela tira meu sono. Mentira, não tira meu sono não, porque senão ia ser, aí o cara tem problemas sérios de psiquiatria, né? 11 anos não, vamos lá. Bom, enfim, quase 10 anos aí depois da prova ainda tirar meu sono. Vamos lá, mas o que é que diz o artigo 96 em relação a juízes e promotores de crimes federais? Lembra, eu falei aqui, um prefeito, ele pratica um crime, em regra, julgado pelo Tribunal de Justiça respectivo. Só que se o crime for federal, a justiça competente será a federal, TRF. Bacana? Inteligência da súmula 702 do STF. Mas e se um promotor de justiça ou um juiz, ele cometeu um crime? A competência será de quem? Do respectivo Tribunal de Justiça. É o que prevê o artigo 96, inciso 3º da Constituição. Só que se ele cometer um crime federal, ele vai ser julgado pelo respectivo Tribunal Regional Federal, e se o crime for eleitoral, vai ser pelo respectivo TRE. Presta atenção, regra TJ, se praticar um crime eleitoral, vai para o TRE, se esse crime for praticado por juiz de direito ou promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual. Só que se ele praticar um crime federal, perceba, ele permanece, diferentemente dos prefeitos, sendo julgado onde? No Tribunal de Justiça. E por que isso, Pedro? É estranho, extremamente estranho. Por isso que eu também errei a questão. Mas é que o inciso 3º do artigo 96, ele flexibiliza, ele excepciona a competência do TJ nesses casos apenas em se tratando da Justiça Eleitoral. E a interpretação é que, como não houve exceção em relação à Justiça Federal, permanece a competência ali no TJ, na tela. Compete privativamente aos TJs julgar
os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Como a ressalva foi apenas da Justiça Eleitoral e a interpretação de crimes comuns é crimes comuns estadual e federal, a competência para julgar crimes estaduais e federais praticados por juízes e promotores é do TJ, e em se tratando de crime eleitoral, aí sim será deslocada para o respectivo TRE. Bacana? Beleza? Avança aqui comigo para o próximo slide. Observação de número 3. Vamos estudar agora, perceba, súmula vinculante, tema muito importante aí para vocês. E esse é um entendimento consagrado. Por quê? Porque antes de virar a súmula vinculante, já era verbete simulado no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos por parte. O objeto aqui é o conflito de júri com foro privilegiado, ou prerrogativa de foro, como tecnicamente é mais acertado. Basicamente, pessoal, o que é que a gente tem? Vocês sabem que a competência constitucional fixada para os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, observando o sistema, o procedimento dúplice do Tribunal do Júri, procedimento especial estampado lá no Código de Processo Penal. No entanto, a prerrogativa de foro também ostenta o que? Estatura constitucional. Então, vamos imaginar que uma autoridade pública que detém foro por prerrogativa de função pratique um crime doloso contra a vida no curso do exercício das funções e vinculado a elas. O que é que acontece? A gente tem, de um lado, uma regra constitucional impondo o foro por prerrogativa e outra regra impondo o procedimento do júri. O que é que acontece aqui? Acontece, pessoal, que a gente não pode ser ingênuo. E aí, quem é que tem a palavra final em relação a esses entendimentos? É o Supremo Tribunal Federal. E você cogita um ministro do Supremo Tribunal Federal se colocando numa situação de vulnerabilidade a ponto de deliberar em contrário aos seus interesses. Por que eu estou falando isso? Porque imagine aqui que um Supremo ou um ministro Supremo, diante de uma situação específica, que a gente torce para nunca acontecer, mas ele se vê diante de um homicídio, aí, um crime doloso contra a vida no exercício de suas funções. Você acha que ele ia votar indicando que a competência seria do Tribunal do Júri? Claro que não. A grande questão, pessoal, então é a seguinte, olha, se a prerrogativa de foro estiver garantida no texto constitucional e você praticar um crime doloso contra a vida, a competência vai ser do tribunal respectivo e não do Tribunal do Júri. Ou seja, num conflito entre crime doloso contra a vida, procedimento e competência do Tribunal do Júri e foro por prerrogativa de função, é o foro de prerrogativa de função que vai prevalecer. Mas isso, desde que a sua prerrogativa de foro ela esteja deitada no texto constitucional de 1988. Tanto isso é verdade que lá atrás o STF editou a súmula 721, dizendo que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalecerá sobre a prerrogativa de foro estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual. Ou seja, se você tiver, vamos imaginar, um vice-governador, eu vou aprofundar depois essa questão da Constituição Estadual, mas se um vice-governador ele tiver prerrogativa na Constituição Federal de 88, ele não tem garantia de prerrogativa de foro. O governador tem, o vice não. Mas a imensa maioria acho que a íntegra de todas as constituições estaduais, elas prevêem que ao vice-governador, no exercício das funções, o que é que vai acontecer? Tem prerrogativa de foro no respectivo Tribunal de Justiça. Só que essa prerrogativa de foro, ela está deitada apenas na Constituição Estadual e não na Constituição Federal. Nessa situação, se o vice-governador ele praticar um delito doloso contra a vida, ele vai ser julgado no júri ou no TJ? Pela súmula 721, no júri. Por quê? Porque a prerrogativa de foro está estampada apenas na Constituição Estadual. E o governador não. Na Constituição Federal aponta que a prerrogativa de foro dele será no STJ. Se o governador pratica
crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo STJ. Se o vice-governador pratica homicídio doloso contra a vida, vai ser julgado no tribunal do júri. Bacana? Essa súmula 721 é tão importante e de destaque a ponto do Supremo Tribunal Federal tê-la transformado o seu status de vinculante, ou seja, obrigatória observância, culminando na reprodução da sua redação, desta feita com etiqueta de súmula vinculante 45 do STF. Repetindo, conforme eu disse, a ideia de que na tela a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalecerá sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição estadual. Certo, Pedro? Avança aqui porque eu preciso que você me esclareça uma coisa. A prerrogativa de foro do deputado estadual, ela está somente na Constituição estadual? Porque eu estou procurando aqui e na Constituição Federal, se tem, está bem escondido, porque eu não estou encontrando aqui. Eu estou encontrando para os membros do Congresso Nacional, deputado federal e senador da República, mas não para deputado estadual. Só que perceba, pessoal, presta muita atenção. O que é que acontece? E aqui eu preciso que você preste atenção em mim e depois a gente vai para a visão crítica, tá? A ideia que prevalece é da observância dentro de um sistema de simetria ou paralelismo, ou seja, há uma ideia de que é de se garantir ou é possível garantir no plano estadual a prerrogativa de foro a determinadas autoridades que tenham espelhado no plano federal a autoridade com prerrogativa de foro, ou seja, a Constituição estadual pode prever foro por prerrogativa de deputado estadual e pelo sistema da simetria do paralelismo, a pergunta que a gente tem que fazer é o equivalente a ele no plano federal, quem é? É o deputado federal, certo? Certo. O deputado federal tem foro por prerrogativa? Sim. Então, seria legítimo a Constituição estadual prever. Então, é tranquilo a possibilidade, é tranquila a admissão da possibilidade do Constituinte estadual prever foro por prerrogativa de função ao deputado estadual. As 27 unidades federativas prevêem situação semelhante. Todos os estados, melhor colocando, nas respectivas constituições estaduais e também na lei orgânica distrital, tem previsão similar. Bacana? Tranquilo. A dúvida que vai se pôr, sabe qual é? Certo. Mas eu vou considerar a prerrogativa de foro do deputado estadual apenas na Constituição estadual ou com respaldo na Constituição Federal. E por que isso é importante? Por conta da súmula vinculante 45, perguntando de maneira mais objetiva. Olha, doutor e doutora, que pergunta linda para cair na sua prova. Deputado estadual, numa discussão lá na Assembleia Legislativa, saca a arma e atira no seu adversário. Tentativa ou homicídio consumado, crime doloso contra a vida. Quem vai ser o órgão julgador, respectivo Tribunal de Justiça, conforme previsão na Constituição estadual, ou o respectivo Tribunal do Júri, conforme indica a súmula vinculante 45. E a situação é bem interessante aqui, porque você tende a dizer Tribunal do Júri. Eu até concordo com isso, mas não é o que prevalece. Presta muita atenção. Por quê? Porque o entendimento que prevalece é justamente em sentido de que a previsão da prerrogativa de foro do parlamentar estadual, apesar de prevista e estabelecida na Constituição estadual, ela deita estatura na Constituição Federal. Ela tem previsão implícita na Constituição Federal. E isso é extraído, de acordo com o STF e STJ, do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que diz na tela: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Deixa aí na tela. Perceba, para os tribunais superiores, a prerrogativa de foro seria extraída do texto constitucional nos vocábulos inviolabilidade e imunidade. Agora volta aqui. Esse é o entendimento que você vai tatuar no seu braço para a sua prova. Ou seja, os deputados estaduais, eles têm previsão de prerrogativa de foro nas constituições estaduais, mas tem berço na Constituição Federal. Só que essa visão é extremamente criticada por parte da doutrina, entre eles eu faço essa crítica muito clara no meu livro. Por quê? Porque venhamos e convenhamos, a prerrogativa de foro, como o próprio nome diz, é uma prerrogativa funcional, mas ela não se qualifica como uma inviolabilidade, obviamente que não, e tampouco como uma imunidade. Então, não há como, mesmo de maneira forçada, você extrair essa prerrogativa desse parágrafo 1º do artigo 27. Essa é a minha opinião, que você pode e talvez deva veiculá-la numa prova dissertativa ou mesmo numa prova oral. Mas presta atenção que o entendimento que prevalece é que a prerrogativa de foro do deputado estadual tem berço na Constituição Federal. Daí porque não seria aplicável a ele a súmula vinculante 45. Trago aí um julgado bem interessante, mais ou menos nessa linha, na tela. Apesar de não constar do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição expressamente a extensão do foro de prerrogativa de função aos deputados estaduais, tem-se que as constituições locais, ao estabelecerem para os parlamentares do Estado idêntica garantia prevista aos congressistas, refletem a própria Constituição Federal, não se podendo, portanto, afirmar que a referida prerrogativa encontra-se prevista exclusivamente na Constituição estadual. Então perceba que esse entendimento, volta aqui, ele exclui da incidência da súmula vinculante 45 os deputados estaduais. Pessoal, venhamos e convenhamos, esse tema é sensacional para cair numa dissertação de prova aí, tanto de direito constitucional como de direito processual penal. E muita gente ia se enrolar aqui. Por quê? Porque uma coisa é saber, já é difícil, outra é trazer os fundamentos. E eu tenho certeza que se cair hoje, ou a partir de hoje, vocês, doutores e doutoras, estão extremamente qualificados e preparados para gabaritar essa questão. Bacana? Quarta observação: possibilidade ou impossibilidade de prerrogativa de foro na Constituição Estadual. Mais uma vez aqui tratando da Constituição Estadual. E aqui sim a gente precisa aprofundar a ideia do sistema ou princípio da simetria ou paralelismo constitucional. A essência desse postulado eu já trouxe para os senhores. O raciocínio que a gente precisa ter ao compreender a lógica da simetria é a observância de equilíbrio e estruturação uniformizada da federação. Daí porque determinados delineamentos ou desenhos estruturais e ou institucionais, eles devem tomar como parâmetro o espectro estabelecido na Constituição Federal. Trazendo essa ideia para a lógica sistemática da prerrogativa de foro, a questão é: pode, Pedro, a Constituição Estadual estabelecer prerrogativas de foro? Isso é muito polêmico. Por quê? Porque várias constituições estaduais passaram a estabelecer prerrogativa de foro para defensor público, para delegado, para procuradores de Estado, para uma série de autoridades. Isso pode ou não pode? A gente já viu que existem situações, eu citei aqui, por exemplo, o vice-governador, em que o que é que acontece? A Constituição Estadual prevê foro por prerrogativa de função. Isso é possível? A previsão é, mas será que existe uma cláusula aberta para o estabelecimento dessas prerrogativas de foro? E isso durante muito tempo movimentou o STF. Avança aqui comigo.
Por quê? Eu até coloquei aqui, volta aqui, volta aqui, né? O princípio da simetria constitucional, paralelismo. Pode passar, mas eu vou tratar dessa primeira situação. O primeiro entendimento do STF, pessoal, foi no sentido de que, olha, pode desde que se observe o paralelismo. Então, eu posso criar para vice-governador, calma lá. O equivalente ao vice-governador do plano federal, quem é? O vice-presidente. A Constituição Federal, ela prevê para o vice-presidente? Prevê. Então, eu posso criar na Constituição Estadual prerrogativa de foro para o vice-governador. Para o defensor público estadual, para o delegado civil, para o procurador de estado, eu posso criar? A pergunta é, os respectivos no plano federal tem defensor público federal? Não tem prerrogativa de foro. Delegado federal? Não tem prerrogativa de foro. Procurador federal, advogado da União, não tem prerrogativa de foro. Logo, pelo sistema do paralelismo, não há, ou da simetria, não há essa possibilidade. Aí a gente vai para um segundo momento, um julgado pontual na ADI lá do Goiás, 2587. E o que é que o STF fez? Ele flertou com uma mudança de perspectiva. Se o parâmetro era simetria ou paralelismo, nesse julgado ele mudou, ele modificou e o critério passou a ser ou não a função desempenhada, função essencial à justiça. No caso, a Constituição Estadual do Goiás previa a prerrogativa de foro para delegados, defensores públicos estaduais e, salvo engano, procuradores de Estado. O STF disse, olha, procurador de Estado exerce função essencial à justiça, defensor público exerce função essencial à justiça, mas delegado não é função essencial à justiça. Logo, pode acontecer a prerrogativa de foro para essas duas primeiras autoridades, mas para delegado não. Estranho, tudo mais, mas esse julgado, ele, conforme eu disse, foi bem pontual. Mais recentemente, na ADI 2553 lá do Maranhão, o STF redesenhou e resgatou de maneira sintomática a ideia da simetria e do paralelismo do espectro federativo. E o que é que aconteceu? O STF, ele concluiu na tela. 1. A inconstitucionalidade do artigo da Constituição Estadual que prevê foro por prerrogativa de função no TJ para procuradores de Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores e delegados. Volta aqui por quê? Porque violava a simetria ou o paralelismo federativo. Volta lá na tela. Inadmissibilidade de criação livre de novas hipóteses pelas constituições estaduais. Volta aqui. Aí eu te pergunto, então, ou você me pergunta, então, Pedro, não pode mais criar? Não, não pode criar mais livremente. Só que é possível ainda assim criar, desde que respeite aí a ideia da simetria. É por isso a nossa observação do item C. Volta lá. Possibilidade de prerrogativa criada na Constituição Estadual para vice-governador, secretários de Estado e comandantes militares estaduais, em razão e obediência da simetria ou do paralelismo constitucional. Bacana? Tranquilo? Muito importante isso aqui. Isso despenca em prova. Pedro, não faz mais sentido você dizer logo da simetria, mas se isso cai, como adora cair em segunda fase, você precisa ter estofo e argumentação para enriquecer o seu texto e a sua resposta. Avança aqui comigo para a observação de número 5, pessoal. Foro privilegiado ou prerrogativa de função, até eu coloco aí, tá, pessoal? Mas é bom evitar, não coloca, não escreve na hora da sua prova foro privilegiado. Às vezes aparece em prova objetiva, assertiva, falando sobre foro privilegiado, não vai errar a questão, vai estar errada a questão por conta disso, mas tecnicamente é feio, não devia nem estar aí no material, mas deixa de jeitar, mas assimila como prerrogativa de função ou foro por prerrogativa de função. Mas a observação do número 5 envolve prerrogativa de foro por prerrogativa de função e deslocamento de competência. O que é que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um juiz vinculado a um determinado estado, por exemplo, como aí eu coloquei, um juiz do Tocantins, ele venha a praticar um crime vinculado às suas funções, sei lá como, mas imagina aí vinculado às suas funções em Recife. Quem irá julgá-lo?
Presta atenção, pessoal. Por quê? O que é o Tribunal de Justiça a gente já sabe. A mesma coisa com um prefeito, tá? Se um prefeito lá de Palmas vier e cometer um crime aí por desavença política em Recife, que é o Tribunal de Justiça, eu tenho certeza. Mas se liga que seu examinador ele vai indicar, em face da competência rationilose ser, em regra, a teoria da consumação ou do resultado, a gente vai ver isso mais lá na frente, vai apontar que a competência é do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E isso está errado, tá? Aqui a gente vai ter uma exceção a essa teoria do resultado da consumação, que é uma teoria a incidir no plano territorial da competência rationilose. A gente vai resgatar que a autoridade, seja onde ela estiver e vier a praticar o delito, ela vai se vincular ao tribunal que constitucionalmente tem competência para o seu julgamento. Então, se esse prefeito, esse juiz lá de Palmas, o juiz lá de Tocantins, ou o prefeito lá de Palmas, vier a cometer um crime e tiver a incidência da prerrogativa de foro em outra unidade da federação, no meu exemplo, em Recife, ainda assim a competência será do Tribunal de Justiça respectivo, no caso, o Tribunal de Justiça do Tocantins, para o processamento e o julgamento desse feito criminal. Bacana? Observação número 6, aqui é mais para a gente destacar, já falei sobre isso, até quando dura a prerrogativa de foro. Isso aí demorou muito, isso foi uma confusão, em especial travada à época da regra da atualidade, que a gente estudou na aula passada. E aí, já no finalzinho ali, a gente sentiu, eu até mencionei, né, naquele caso da ação penal 606 lá de Minas Gerais, uma questão de ordem do senador Clésio Andrade, a primeira turma do STF havia fixado que era a conclusão da instrução e esse entendimento foi ratificado na questão de ordem da ação penal 937 pela Suprema Corte, através do seu plenário, definindo isso aqui. Até quando dura a prerrogativa de função? Conclusão da instrução com a publicação do despacho intimando as partes com a finalidade de apresentação das alegações finais. Vamos imaginar o seguinte, houve intimação para alegações finais, eu, deputado federal, apresentei alegações finais, está lá pendente da sessão de julgamento. Só que eu não sou reeleito, eu deixo de ser deputado federal. Vou te perguntar, nesse caso, a competência vai para a base, vai para o juiz de primeiro grau ou não? Se essa não reeleição tivesse se dado antes da conclusão da instrução, antes do despacho intimando a apresentação de alegações finais, sim, a remessa seria de rigor. Como ela se deu posteriormente e o STF, para fins de fixação de segurança jurídica, determinou esse marco temporal, a competência do STF ficará prorrogada. Bacana? Tranquilo? Avança aqui comigo para a 7ª observação, não é? Competência para julgamento dos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, 2 observações muito rápidas aqui. Eu morro de medo dessas figurinhas aqui aparecerem em prova objetiva. Por quê? Porque essa ideia ela foi instaurada na Emenda Constitucional 45 em 2004, quando inseriu dentro do texto constitucional o CNJ e o CNMP. E os membros eles ostentaram a prerrogativa de foro, cuidado, tá? Por quê? Porque quando a gente lê o artigo 102, inciso 1º, a linha R de rato, e o artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal, a gente, de maneira desatenta, é levado a se atrapalhar. Por quê? Porque o artigo 102 ele diz o seguinte: compete ao STF julgar as ações contra o CNJ e o CNMP. Agora perceba, a competência do Supremo Tribunal Federal nesses casos não é para ações contra os membros do CNJ e do CNMP, mas sim contra o próprio órgão. Se eu quiser processar o CNJ, se eu quiser processar o CNMP, eu vou fazê-lo no Supremo Tribunal Federal. Mas e em relação aos membros? Guarda aí. Por quê? Porque tem um outro elemento para confundir. Se um membro do CNJ e um membro do CNMP, ou um membro do CNMP,
cometer um crime de responsabilidade, a competência para o seu processamento e julgamento vai ser do Senado Federal. Está no artigo 52, inciso 2º na tela aí. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar membros do Ministro do Supremo Tribunal, os membros do CNJ e do CNMP nos crimes de responsabilidade. E se os membros cometerem uma infração penal comum no exercício de suas funções, pessoal, não há previsão de prerrogativa de foro. Então, se a pergunta ou assertiva tiver indicar, cabe ao STF processar e julgar nas infrações funcionais comuns os membros do CNJ e do CNMP. Isso está errado. É o juiz de base. Agora, fique esperto. Por quê? Porque a composição do CNJ e do CNMP tem pessoas, membros, representantes da sociedade civil, mas tem membros de outras carreiras. Tem juízes federais, tem membros ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Ministério Público, e aí nesse caso haverá ou poderá haver prerrogativa de foro, não pelo fato de eles serem membros do CNJ ou do CNMP, mas pelo vínculo funcional originariamente ostentado por eles. Mas o simples fato de serem membros do CNJ ou do CNMP não gera prerrogativa de foro para os crimes comuns, diferentemente, conforme a gente viu, dos casos de crime de responsabilidade, quando esses membros serão processados e julgados, se for o caso, pelo Senado Federal. E, em face de ações contra o órgão, contra a instituição CNJ e CNMP, aí a competência, na forma do artigo 102, inciso 1º, a linha R de rato, será sim do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos algumas observações importantes, mas diante do adiantar da hora e da pancada de informações que eu trouxe nessa aula, me parece prudente guardarmos, descansarmos um pouco, tomar um café, lavar o rosto e deixar para o próximo encontro em que a gente finda as observações, conclui a análise da prerrogativa de foro e já adentra aí, salvo melhor juízo, na competência territorial ou competência ratione loci. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido, gostado e evoluído na compreensão. É muita informação, mas anota tudo, revisa reiteradamente, sempre casando com a planilha anexa que eu disponibilizei para os senhores e para as senhoras. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!